E como você acompanhou aqui, o governo anunciou ontem, então, os planos safras da agricultura familiar e também empresarial. Para os pequenos produtores, beneficiários do Pronaf, o volume de crédito foi de 75, quase 76 bilhões de reais, com juros entre 0,5% e 6%, dependendo da linha de financiamento. Os juros também foram mais baixos para a aquisição de máquinas adaptadas à agricultura familiar e à transição agroecológica, entre outros, né? E para falar um pouquinho mais sobre essas medidas anunciadas ontem para os agricultores familiares, eu recebo agora, aqui no estúdio, a secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Fernanda Machiavelli. Secretária, obrigado pela gentileza de ter vindo aqui até o nosso estúdio, é um prazer recebê-la. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Leandro. Uma boa tarde para todos os telespectadores. É uma alegria estar aqui com você. Eu vi ontem que o ânimo era bastante positivo ontem no lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar ontem pela manhã, né? Isso é resultado do volume que foi anunciado, mas talvez muito mais do que o volume, a garantia de que os agricultores vão ter o acesso a esse crédito que foi anunciado ontem. Isso a gente pode bater o martelo, secretária? Não, sem dúvida, Leandro. Acho que a gente conseguiu dois feitos muito importantes. O primeiro foi conseguir aumentar o volume dos recursos disponibilizados de forma tal que a gente vai ter o atendimento completo de toda a demanda da agricultura familiar, que já estava estabelecida e que foi levantada no sistema bancário. O segundo ponto são as melhorias qualitativas do Plano Safra. A gente conseguiu redução de juros em várias linhas muito importantes e eu destaco aqui a linha do custeio para alimentos, que chega a 3%. A gente também reduziu de forma substantiva os juros para maquinários adaptados à agricultura familiar. Aqueles que têm valor até R$50 mil vão ter juros que é a metade dos demais equipamentos e maquinários, 2,5%. E mais do que isso, acho que a gente, além de conseguir reduzir juros, conseguiu atender às demandas que estavam colocadas há muito tempo, que é disponibilizar o crédito e garantir o acesso a esse recurso no sistema bancário, provendo um fundo garantidor para a agricultura familiar. Pois é, eu gostaria que a senhora aprofundasse um pouquinho mais essa questão do fundo. Por que o governo tem a garantia de que esse fundo garantidor, de fato, vai facilitar, vamos dizer assim, ou se não facilitar, pelo menos abrir as portas para que o produtor possa sentar-se ali à mesa do gerente do banco e conseguir captar o recurso que ele precisa de fato? Então, a gente fez um diagnóstico sobre quais eram as dificuldades para acessar o Pronaf, que é o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Programa de Crédito Rural para os agricultores de pequena escala. E entre as demandas que nós identificamos de dificuldade para acesso ao Pronaf era a questão da ausência das garantias. Uma parte significativa dos agricultores familiares não tinham garantias para apresentar. E aí nós identificamos também as possibilidades para cobrir esse problema. E 3 fundos garantidores que já existiam, que poderiam passar a também cobrir o Pronaf. Um deles é esse, o Fundo Garantidor, o FGO, que a gente envia agora um projeto de lei para incluir a agricultura familiar, mas a gente já disponibilizou de imediato. Dentro do BNDES, o Fundo Garantidor, o FGI-PEAC, que foi criado para emergências climáticas, vai passar também a cobrir o Pronaf, e o Fundo FAMP, do SEBRAE, que passa também a cobrir as cooperativas da agricultura familiar. Aí a gente vai superar um dos gargalos, não é o único, mas é um gargalo importante, a questão das garantias. Vai precisar do aval do Congresso em pelo menos uma dessas medidas, né? Exato, uma delas é um projeto de lei que está sendo enviado com urgência. As demais são decisões administrativas do SEBRAE e do BNDES que já estão implementadas. A gente viu que os juros mais baixos, eles induzem a introdução, ou pelo menos as boas práticas agroecológicas. A ideia é justamente essa, pelo que eu percebi, a mim me pareceu neste momento, é que ele me parece que tem 2 viés bem importantes. O primeiro talvez seja essa questão da conversão, muitas vezes, para a produção de alimentos, como a senhora mesmo falou. E o outro é poder tecnificar o produtor rural. Eu estou correto em relação à política, de maneira geral, que formulou, de fato, esse Plano Safra que foi apresentado ontem? Não, perfeito, Leandro. São 3 prioridades. A primeira é facilitar o acesso ao crédito a quem quer produzir alimentos. A gente sabe que o arroz, o feijão, a mandioca são as frutas, as hortaliças não podem faltar na mesa das famílias brasileiras. Então, para isso, para estimular a produção, a gente reduziu os juros no custeio para alimentos. Segunda medida, você também mencionou, é a questão da tecnificação da agricultura familiar. Pelo censo de 2017, apenas 18% dos estabelecimentos rurais da agricultura familiar têm acesso à mecanização, ou seja, um percentual muito baixo. No Nordeste é menor ainda. E no Nordeste, por exemplo, que é uma região onde tem 54% dos agricultores familiares, as propriedades são pequenas, elas vão até 10 hectares.
Então, elas precisam de um maquinário que é um maquinário mais simples, de menor porte do que aquele trator de 70 cavalos que funciona muito bem no Rio Grande do Sul. Por isso a gente criou essa linha, são maquinários menores como roçadeiras, ensiladeiras, microtratores, tobatas, que já vão aumentar muito a produtividade desse agricultor e que vão ser financiados com juros ainda menores. E por fim, esse ponto que você tocou, que é tão importante, que é a agroecologia. A gente entende que no contexto que a gente está, a gente precisa estimular as práticas de transição agroecológica. Por isso a gente reduziu em 1 ponto percentual os juros de quem vai produzir alimentos de forma agroecológica ou orgânica. E ainda também mantivemos esse mesmo juros de 2% para quem está trabalhando com produtos da sociobiodiversidade. Ou seja, a gente está falando da castanha, do cacau, do açaí, do cupuaçu, enfim, produtos que demandam práticas extrativistas e que, portanto, também precisam ser melhor financiados. Aí surge a outra questão que eu gostaria de ouvir o que vocês lá do MDA estão trabalhando, a senhora e o pessoal lá, que é a questão do acesso a mercados. Como é que vocês trabalharam esse tema? Porque o financiamento ele é importante para você introduzir um sistema diferenciado de boas práticas dentro da propriedade, mas muitas vezes a dificuldade que o produtor tem a acessar esses mercados ele é bastante grande. Como é que vocês trabalharam esse conjunto de medidas para facilitar esse processo também? Não, muito bom esse ponto. Nós temos vários níveis de estruturação dentro da agricultura, né? Inclusive na agricultura familiar a gente também tem um processo de estruturação. A gente tem um programa muito importante que garante o acesso a esse mercado público, né? Que são as compras públicas feitas para o governo que dão uma segurança para esse agricultor familiar se planejar. O mais importante é o programa de aquisição de alimentos, mas ele não é o único. A gente também tem a política, o próprio Programa Nacional de Alimentação Escolar que prevê compras da agricultura familiar e hoje a gente tem o PA, compras institucionais. Hospitais, Forças Armadas, escolas, universidades fazem compras da agricultura familiar. Então, isso é uma das primeiras portas de acesso ao mercado, que é o mercado, portanto, das compras públicas. O segundo é organizar as cooperativas. Os agricultores têm acesso a muito melhores preços quando eles estão organizados. Então, a gente criou também um programa chamado Coopera Mais Brasil, que é um programa de fortalecimento das cooperativas da agricultura familiar. Nesse programa, a gente está prevendo a TER, para fortalecer a gestão das cooperativas. A gente está prevendo também a questão da ampliação do acesso ao crédito. Tem já um apoio específico de estruturação de agroindústrias, que já começa a ser feito pela Fundação Banco do Brasil. E, por fim, o Fundo Garantidor para as cooperativas, de forma que o acesso aos mercados por meio das cooperativas também seja fortalecido e facilitado. Isso é muito bom. A gente viu que tem um tratamento todo especial dado para as cooperativas e também para a organização dessas cooperativas. Mas também o ministro Carlos Fávaro, um pouquinho antes da gente entrar, ele destacou a questão da regularização fundiária. Esse também me parece ser um gargalo importante a ser superado. Às vezes o produtor não consegue acessar o financiamento bancário porque não consegue provar de fato que aquela propriedade lhe pertence. Nesse sentido, vocês também tiveram um foco que me parece, neste momento, fundamental, talvez significativo, do ponto de vista de oferecer, de fato, de abrir a porta para o produtor conseguir chegar a esse recurso, né, secretário? Não, exatamente. Escutando que esse também era um dificultador para vários agricultores familiares, o ministro Paulo Teixeira priorizou, junto com a Fazenda, a criação de uma linha específica, que é o Pronaf Regularização Fundiária. São R$10 mil que vão estar disponibilizados exclusivamente para atividades como georreferenciamento, serviços cartoriais, pagamentos de tributos, de forma tal que aquela terra possa ser regularizada e facilite, então, o acesso a diversas outras políticas que demandam o título. Esta questão fundiária, eu acho que talvez a questão da queda de juros, da redução da taxa de juros, para facilitar de fato o acesso, ela talvez seja também uma porta importante, um programa importante, secretário, porque a gente percebeu, por exemplo, que o tratamento para o arroz ele foi muito significativo no lançamento do próprio programa. A senhora citou aqui hortaliças, citou outras leguminosas e tal, mas me parece que o arroz é uma preocupação central hoje lá no Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Não, sem dúvida, é uma preocupação para todos os brasileiros e brasileiras. Porque ele, só para complementar, perdão, porque ele faz parte do hábito alimentar e da cesta básica do brasileiro? Esta é a preocupação que o Ministério tem neste momento em relação a essa questão? O arroz e feijão, ele faz parte da cultura alimentar praticamente em todas as regiões do nosso país, né? Então, portanto, o arroz, ele é um dos alimentos mais fundamentais, ele está lá na nossa cesta básica, e essa composição arroz com feijão, a gente sabe que ela, além de tudo, é muito nutritiva.
E com a questão das questões climáticas que afetaram, o evento climático que afetou o Rio Grande do Sul, somado com o fato de que a gente já tinha tido na safra passada uma redução da produção de arroz, você ainda tem uma questão cambial que fez com que as nossas exportações aumentassem, tudo isso reduziu a oferta do arroz no nosso mercado nacional. E com isso você tem, né, uma questão de demanda e oferta e elevação de preços. E com já esse processo do impacto do evento climático no Rio Grande do Sul já está arrefecendo e, portanto, a gente inclusive está já fazendo uma avaliação que a gente consegue usar instrumentos mais comuns da política agrícola para lidar com os preços do arroz. Ontem a gente teve uma reunião bastante positiva, o ministro Paulo Teixeira e Edgar Preto trouxeram o setor do arroz, a indústria, os representantes do setor produtivo no Rio Grande do Sul, justamente para pactuar um acordo para garantir oferta abundante de arroz nas capitais, onde a gente está vendo maior escassez, de forma tal que os preços, assim como já aconteceu em várias cidades, possam ir reduzindo e se mantendo num patamar aceitável ao longo dessa safra. Uma das dificuldades que se tem em relação ao Pronaf é que os produtores do Sul, mais habituados a ter acesso ao crédito e mais organizados, eles normalmente chegam antes no recurso. Eu lembro que ainda no plano de safra passado, nós conversávamos e aí havia a preocupação do governo para melhorar as condições de oferta e também o acesso desses produtores do norte e do nordeste do Brasil. A gente pode dizer que do ano passado para cá já tivemos resultados positivos? Dá para apresentar algum número, secretário? Assim, dentro da agricultura familiar, que é responsável por uma parte menor da produção de arroz hoje em relação... Mas eu falo de maneira geral, eu digo do acesso ao crédito mesmo do Pronaf, não exclusivamente para o arroz. Não, tá bom. Eu digo do crédito. Tá bem. Então, acho que só para a gente concluir esse ponto do arroz, acho que uma questão importante é que houve uma decisão de agora fazer contratos de opção para estimular a produção do arroz. E aí, a decisão também envolve destinar um percentual desses contratos para a agricultura familiar. Com isso, a gente quer estimular os arranjos produtivos do arroz em várias regiões do país, de forma tal que a gente não fique assim tão dependente de uma única região e que um evento climático não possa comprometer até colocar em risco o nosso abastecimento ou, no caso, como aconteceu, não tivemos risco de abastecimento, mas tivemos uma oscilação muito rápida dos preços. Então, essa é uma das estratégias que está sendo feita para garantir, então, um aumento da nossa produção. E aí, assim, as políticas que já foram implementadas, elas já tiveram, obviamente, algum efeito, mas não o suficiente para reverter uma tendência, porque o produtor, ele também escolhe a partir dos preços do mercado, né? E até então a soja estava com preço mais vantajoso. A gente entende que agora que o preço do arroz aumentou e o preço da soja caiu, você também tem mais estímulos para você fazer com que uma segunda safra deixe de ser, por exemplo, o milho e passe a ser o arroz em algumas regiões. A gente tinha tanto assunto aqui para aprofundar, mas infelizmente o nosso bloco está chegando no final, eu vou ter que concluir aqui a nossa entrevista, mas agradeço demais a gentileza de ter vindo aqui até o nosso estúdio, foi um prazer tê-la recebido, as portas estão sempre abertas, volte sempre. Obrigada, Leandro, pela oportunidade. É muito bom poder compartilhar os resultados do Plano Safra da Agricultura Familiar com você, com os telespectadores e dizer que a gente está trabalhando muito para que todos os agricultores possam levar comida farta para a mesa de todos os brasileiros e brasileiras.